Paz do Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de estar cumprimentando os nossos irmãos em casa com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui desde já externar a minha gratidão primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero externar aqui a minha gratidão pela vida do meu pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, pela sua esposa Norma, pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Sanzi Soares, pastora Marta, que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor. Também a vida do meu pastor local, pastor João Paulo Moreira, da sua esposa, que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor e dos demais obreiros na casa do nosso Senhor. Quero ler com os irmãos em livro de Marcos, capítulo de número 2, verso do 1 ao 12, livro de Marcos, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrozava em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrozavam entre si, lhe disse: Por que arrozais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: então estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que não saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vá para a sua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero discorrer com os irmãos está no segundo livro de Marcos, no versículo de número 2, diz assim: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, anunciava-lhe a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todavia, meus irmãos, nós sabemos que a prioridade de Jesus era anunciar a palavra. Em todos os lugares que Jesus passava, Ele anunciava a palavra. Em todos os lugares que Jesus passava, em becos, vales, mares, montanhas, Jesus anunciava a palavra. Nem em todos os lugares que Jesus passou, Ele operou cura, operou milagre, porque a prioridade de Jesus era pregar a palavra. Antes que o cego veja, antes que o surdo ouça, antes que o paralítico ande, a prioridade de Jesus era pregar a palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso obreiro Rafael leu em Mateus capítulo de número 7, versículo de número
24 a seguir, a palavra do Senhor vai me dizer: todo aquele que escuta a minha palavra e pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que escuta a minha palavra e não pratica, compará-lo-ei a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, porque estava edificada sobre a areia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A prioridade de Jesus é a palavra. E concluindo este discurso, a multidão o admirava com autoridade, porque ele pregava com autoridade e não como os escribas. Mais uma vez vamos ver aqui Jesus pregando para uma multidão. No livro de Marcos, no versículo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizendo: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Esse é o segundo ponto que eu quero discorrer com os irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. A Bíblia não relata, pastor Sâncio Soares, qual é o nome daqueles 4 homens. A Bíblia não relata qual era o grau de parentesco daqueles 4 homens com o paralítico. A Bíblia não relata, louvado seja o nome do Senhor, qual era a intimidade que aqueles 4 homens tinham com o paralítico. Pastor Sâncio, a prioridade aqui, o importante aqui, não é o nome daqueles 4 homens. O importante aqui não é o grau de parentesco daqueles 4 homens com o paralítico. O importante aqui é a obra que está sendo feita. O importante aqui, pastor João Paulo, é a intercessão que está sendo feita. Aqueles 4 homens estão carregando um paralítico até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vejo aqui que aqueles 4 homens, pastor Wanderson, aqueles 4 homens eram homens cheios da presença, eram homens de Deus, eram homens que estavam firmados na palavra. Eu vejo aqui que aqueles 4 homens tinham a convicção: se eles levassem, aleluia, levassem aquele paralítico até Jesus, através da palavra, podia haver cura na sua alma, mas também podia haver milagre físico no seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui através da palavra, eu começo aqui pelos olhos da fé, a ver, pastor Vance, que esses 4 homens eram amigos do paralítico. Porque só amigos, verdadeiros amigos, te levam até Jesus. Eu abro um parênteses aqui, uma observação. Jovens, adultos, anciões, escrevam o que eu vou dizer aqui nessa noite, numa quinta-feira de intercessão, dia 17/2/2022. Se cerque de relacionamentos que te levam até Jesus. Não, você não entendeu. Se cerque de relacionamentos que te levem até Jesus. Se cerquem de amigos que te levem até Jesus. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te levam à prostituição. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te levam para as drogas. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te levam à discoteca. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te levam para os melhores jantares. Os
Os verdadeiros amigos não são aqueles que te levam nas melhores viagens. Os verdadeiros amigos são aqueles que te levam até Jesus. Louvado seja o nome de Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os verdadeiros amigos te levam até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto que eu quero discorrer com os irmãos se encontra no versículo de número 4. Veja só o que vai dizer: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A multidão. Eu vejo aqui pelos olhos da fé, aqueles 4 homens levando o paralítico até Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam na casa, pastor Romeu, a casa está cheia. Jesus está pregando na casa, a casa já está cheia. E quando eles chegam na casa, para entrar na casa com o paralítico, a multidão já tinha tomado conta da casa, pastor Vanzo. Já não havia mais espaço, a casa estava cheia. Então eles chegam ao paralítico e a multidão começa, pelos olhos da fé, eu começo a ver a multidão dizendo para eles: olha, pode voltar, aqui vocês já não vão entrar mais, a casa está cheia. E então eles chegam na porta, a multidão começa a querer interromper eles a entrar na casa. Eles vão na janela e tentam entrar. A multidão também começa a impedir eles de colocar o paralítico na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu começo a ver aqui, meus irmãos, que há multidões que vão tentar parar o nosso ministério. Há multidões aqui na terra que, aleluia, que vão impedir você de louvar o nome do Senhor. Vai multidões aqui na terra que vai tentar impedir o seu ministério de pregador, vai tentar interromper seu ministério de levita, vai tentar impedir o teu ministério, aleluia, de intercessor, vai tentar impedir o seu ministério, aleluia, aleluia, de evangelismo, vai tentar parar, meus irmãos. Mas eu vejo aqui que aqueles 4 homens então chegam e começam a olhar para cima, aleluia. Eles começam a olhar para cima. Meu irmão e minha irmã, pare de olhar para baixo, comece a olhar para cima. Enquanto aqueles irmãos estavam olhando para baixo, eles estavam vendo as dificuldades, estavam vendo as suas limitações, mas quando eles começam a olhar para o alto, aleluia, eles começam já a ver, aleluia, já começam a ver que tinha uma solução, aleluia. Meu irmão, pare de olhar para baixo, começa a olhar para cima, que é do alto que vem o socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Em livro dos Salmos, capítulo de número 121, a Bíblia vai nos dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Comece a olhar para o alto, pare de olhar para baixo. Então eles começam a olhar para cima e começam a ver que havia ali uma solução. Pastor Vandos, eu começo a ver eles dizendo para um para o outro: olha, vamos dar a volta na casa, vamos dar a volta, há uma solução ainda, vamos subir ele pelo telhado, que lá por cima nós começamos a destelhar o telhado e vamos descer ele até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles vão e descem o paralítico até Jesus. E quando eles descem o paralítico até Jesus,
A Bíblia vai nos dizer, no versículo número 5, vai dizer assim: e Jesus, lhe vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Pecados fala de alma. Pecados fala de alma. Por isso Jesus disse para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus, vendo a fé do paralítico, Jesus podia bem chegar ali e dizer para ele: olha, você está curado, pega a sua cama e pode ir. Mas Jesus não disse assim. Jesus disse para ele. Jesus, vendo-lhe disse a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus diz isso porque Jesus estava preocupado, não com a parte física do paralítico. Não, você não entendeu. Jesus não está preocupado com o seu corpo físico. Jesus não está preocupado com parte física do paralítico. Jesus está preocupado com a alma do paralítico. Jesus não está preocupado se o cego vai ver, se o paralítico vai andar, se o surdo vai ouvir. O que lhe adianta ter andar, ou o paralítico andar? Do que adianta o cego ver? De que adianta o surdo ouvir? E ter a tua alma dilacerada? De que adianta o cego ver e ter sua alma dilacerada? De que adianta o surdo ouvir e ter a tua alma toda dilacerada? De que adianta o paralítico andar e ter tua alma dilacerada? Por isso Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus é um Deus que cura a alma, que cura a parte física, e naquele dia não foi diferente. Jesus teve misericórdia daquele paralítico, curou a sua alma e curou a sua parte física. Não, você não entendeu. Jesus teve misericórdia daquele paralítico, salvou a tua alma e salvou a sua parte física. E nesse dia, neste culto de intercessão, nesta quinta-feira, não vai ser diferente. Jesus está à procura de salvar almas. Jesus está à procura de curar a alma. Jesus está disposto a curar parte física. Aquele que entrou nessa noite triste, angustiado, vai sair curado. Aquele que entrou enfermo vai sair curado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço essa oportunidade.